Bom dia, são 9 horas nos Açores. Horas, 1 minuto. Hoje é quinta-feira, por isso, aqui connosco está o Sr. Padre Vítor Arruda. Olá, bom dia, Sr. Padre. Bom dia, Lucélia. Tudo bem? Está tudo excelente. E contigo também? Também está tudo bem. Hoje é dia de São Teotónio. É um santo português. É o primeiro santo português, pelo menos é essa a informação que tenho. Foi viver no século XI, XII. Não é? Qualquer coisa como isso, a história agora não sei. 1082. É, século XI. Ele era muito amigo de Dom Afonso Henriques. Ele foi importante em apaziguar ali situações logo de início da nossa pátria. Dizem que ele foi um grande reformador da vida religiosa. Foi padre em Coimbra, um bispo que era tio dele levou para Coimbra, e depois ele tornou-se irmão frade de uma congregação, e de facto foi um grande reformador. Não é que tenha feito muitas leis, mas o seu estilo de vida fez com que todo o ambiente lá no convento se reformasse. E ele, curiosamente, ele era de uma família nobre, como aconteceu com vários que deixaram tudo para... Sim. Ele teve que deixar a riqueza, deixar títulos, honrarias, e vestir-se de frade humildemente num convento. São diferenças que marcam, e por isso é que se falam delas. Não se fala dos comuns, das pessoas que fazem o que os outros fazem, não se fala, normalmente a história fala daqueles que deixam a marca, que são diferentes. É o caso de Jesus Cristo. Ele fez isso também no seguimento de Jesus Cristo. Logo a seguir vem um outro também, o São Francisco, também no século XII, que foi um homem marcante da história da Igreja, também nesse sentido de abdicar de tudo, publicamente, numa praça com muita gente. Ele que era um nobre, filho de nobres, o pai estava lá, e ele abdicou de tudo, despiu-se totalmente, e fundou o franciscanismo, fundou também uma congregação, e nessa atitude do despojamento, da humildade do despojamento, tão marcante que 8 séculos depois tem imensos seguidores no mundo inteiro. É assim, é. Os grandes homens da história da Igreja que ajudaram. Sim. Fizeram muito desta Europa. Nós sabemos no saber, nos hospitais, no cuidar dos pobres. A Igreja esteve sempre à frente de todas essas dimensões, graças a grandes homens e grandes mulheres que a Igreja teve ao longo da sua história. A Igreja não é feita só de coisas menos boas. Às vezes destaca-se só coisas negativas da Igreja, só aspectos negativos, como as cruzadas, como a Inquisição. Mas a Igreja tem tudo isso também, que eu também sou os meus pecados, eu também sou as minhas falhas. A Igreja é também as suas falhas, mas não é só as suas falhas. Eu não posso condenar a Igreja, que tem 2000 anos, só porque houve um século ou dois que ela teve atitudes terríveis. E é um facto, faz parte da história dela. Se a gente for ver a história de cada um de nós, tem imensas coisas menos boas também. Mas e não são só essas coisas menos boas, nós somos também coisas muito boas que temos e que vão contrabalançando na nossa vida. E isso é a história de todas as pessoas, e a Igreja, que é feita de pessoas, também é assim. Foi feita de homens e de mulheres que tomaram, em determinadas alturas,
tomaram decisões erradas. Falando de grandes homens, o Papa Francisco que esteve no México, agora 5 ontem, dias no México, que terminou a sua foi viagem. ontem. Fui acompanhando na Canção Nova, fui acompanhando as missas, o encontro que ele teve com a juventude ontem foi interessantíssimo. E eu tenho uma pergunta para si sobre isso. À tarde eu estive com ele, eu estive a ver ontem à tarde ele com a juventude, foi extraordinário. Ele tem aquele dom de. Os discursos são previamente preparados, nós sabemos, mas ele sai do discurso. Normalmente põe de parte do discurso e vai conversando muito. Para cada, sim, para cada zona momento, onde ele esteve. Acha que. Foi muito duro no México, o México é um país de contrastes terríveis. E ele esteve em lugares, ele esteve na cidade mais violenta do mundo, foi considerado Juarez, né? Parece que é Juarez, em Chiapas, que é uma. Ele escolhe realmente os lugares, os itinerários das suas viagens são também. Ele tem uma marca muito grande nisso. Eu acredito que o Bento XVI não tinha uma grande marca na decisão das suas viagens. O itinerário era feito por outros. Mas eu acredito que o Francisco tem sempre o seu dedo, o seu cunho pessoal. Acha que as pessoas não ficaram decepcionadas com que era mesmo aquilo que estavam à espera das mensagens do Papa Francisco? Que era mesmo aquela mensagem de tranquilidade, de paz? Eu acho que sim. O Papa não pode atiçar a violência, percebes? Ele não pode dizer revoltem-se contra os... Percebes? Senão ele vai deixar os países num caos. Vai deixar os países num caos. Ele com os jovens, por exemplo, ele diz sempre: tenham a coragem de ser diferentes e de fazer diferente. Tenham a coragem de fazer diferente. Não deixem, de ontem ele dizia isso, não deixem que outros decidam por vocês. Não deixem que outros decidam por vocês. Nem no narcotráfico, nem na violência. Não deixem que outros tomem as decisões por vocês. Sejam vocês. Vocês têm uma riqueza muito grande dentro de vocês. E a riqueza do México, ele diz, a riqueza do México está em vocês. Na juventude. Não é o amanhã do México. É a riqueza hoje do México é a sua juventude. Portanto, ele não pode atiçar a violência. Ele é o mensageiro da paz. Ele vai dizer às pessoas que está com elas no seu sofrimento e tudo o que elas possam fazer para libertar-se do sofrimento, devem fazê-lo. Mas não pode atiçar a violência. Então, tu não vais para a casa do outro e dizer revolta-te com o teu pai, revolta-te com o teu... Não é. Principalmente onde ele estava, em zonas extremamente violentas. Ele esteve... marcou-me ver quando ele esteve naquela cadeia, com aqueles... Ainda não vi as imagens dessa... E eles a chorarem mesmo. E ele condenou as cadeias. Condenou, tem muito que se lhe diga, mas naquela questão de... Ele diz que não é a cadeia que vai resolver. Não tem resolvido, não tem sido a solução. Nós sabemos isso. Há muita reincidência. Pessoas que saíram e depois voltam para lá. Há muita reincidência. Quer dizer que o tempo que estiveram lá não foi um tempo de recuperação da sua vida, do seu destino, das rédeas da sua vida, não foi. Às vezes ainda acentua mais aquilo que a pessoa já era e pelo qual, por esse motivo, entrou para lá. Portanto, as cadeias têm que ser reformuladas. Não sei como, é claro que na minha área não é essa, mas esse apelo do Papa terá sentido desta forma, que é, as cadeias não estão a criar homens novos, mulheres novas, não estão. Não se está estão a agravar mais o problema. Estão a agravar ainda, não se estão a inseri-las depois na sociedade, não se está inserindo. Então ele escolhe sempre lugares, já fiz a 4ª viagem à América Latina, curiosamente, à América, uma foi à América do Norte e as outras 3 à América Latina. Mas, curiosamente, ainda não foi à Argentina. Já viste o seu país? Ainda não foi. Pois, ele é argentino. Agora ele já foi 4 vezes à América, daquele lado. Não dá um pulo, como a gente diz, não dá um pulo ali à Argentina. Não, ainda não foi. Já deve ter sido convidado, na altura a Presidente convidou quando foi, e eles reconciliaram-se porque eles não se davam bem, não se davam muito bem. Mas agora já tem um novo Presidente, mas ele ainda não foi lá. A primeira viagem do João Paulo II, acho que foi à Polónia, o seu país, Natal. Este não foi ainda, mas no futuro. Nesses países que ele vai, e são países de muitos contrastes, de muita riqueza e muita pobreza, ele vai sempre a favelas, vai sempre a lugares assim difíceis, que ele tem que assinar, de facto, papéis por causa da segurança. O que se sabe internamente é que a segurança hoje em dia do Papa não é fácil,
porque ele quebra logo os protocolos, ele é um homem que se mete... Ele mudou de Papa Móvel, o Papa Móvel dele é muito aberto, já viste? Pois, o é de João muito Paulo perigoso, é II muito era perigoso. todo tapado. O outro, o do Bento XVI, era blindado, tudo à volta, blindado. Este é tudo aberto. E ele é que faz questão disso, ele tem que assinar papéis nesse sentido. Eu responsabilizo. Pede as crianças para vir dar, para dar beijinhos. Eu ontem vi uma imagem do Papa que, por acaso, ele zangou-se. Zangou-se ontem, disseram isso, que uma pessoa queria mais terços do que... Queria mais de que um terço, não é? Ele estava dando terços. E ele ia caindo, ele estava a puxar, e ele ia caindo, e ele diz, olhou para ele e diz, não sejas egoísta. Foi. A gente percebe que ele tem desequilíbrio, já reparaste que ele tem desequilíbrio, quando deixa um degrau parece que vai cair, ele tem esse problema na sua saúde, tem fragilidades nesse sentido. E é claro que acho que ele ia caindo mesmo se os homens não o segurassem. Ele chamou ali a atenção, por acaso. Que disseram ontem foi que nunca tinham visto o Papa zangado. Pois foi. Estavas no Twitter o que é que o Papa... Ele olhou assim para ele e diz, não sejas egoísta. Pronto, são... Pronto, muito bem, vamos então avançar. Já está a caminho de Roma, com certeza. No avião vai ter sempre aquela entrevista que é sempre interessante, porque é uma entrevista muito coloquial. Os Papas dão sempre 20 minutos ali ao avião, que é uma secção do avião do Papa, que são 70, 80 lugares, só com jornalistas do mundo inteiro, que acompanham sempre o Papa. E então ele dá sempre aqueles 20, 25 minutos de conversa com eles, e as perguntas mais picantes, mais difíceis, são feitas ali naquele avião. Portanto, hoje ou amanhã a gente já vai saber mais alguma coisa, porque está-se à espera do tal documento da família. Ainda não sei o documento da família que o Papa tem que escrever depois daqueles 2 sínodos que houve sobre a família, por causa dos divorciados recasados, por causa da comunhão. Portanto, ainda não sei esse documento. A Igreja está à espera desse documento. O Papa não pode ser só charme. Eu gosto muito dele, muito, muito mesmo. Admiro extraordinariamente. Mas se ele não der um sinal agora diferente neste documento que vai sair depois daqueles sínodos, a gente começa a dizer que ele já não tem a autoridade que a gente achava que ele tinha, não tem a força que a gente achava que ele tinha, porque ele pode decidir contra todos os outros bispos que estavam no sentido de... pode tomar uma decisão diferente daquelas que o bispo decidiu. E eu acredito que ele vai. Eu tenho também esperança ainda nisso. Próximo domingo estamos já no segundo da Quaresma. O segundo domingo da Quaresma é sempre o domingo da transfiguração do Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus que ia acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono. Mas despertando viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Este é o texto que vamos ler no próximo domingo. É conhecido como a Transfiguração de Jesus. E esta festa da Transfiguração acontece no dia 6 de agosto. Este aqui é o texto lido na Quaresma, em contexto de Quaresma. É importante nós olhar, vou dizendo isso, como disse a semana passada em relação às tentações, que a gente não deve olhar para as tentações. Jesus no deserto, 40 dias, a ser tentado por um mafarrico, que a gente chama o demónio, o diabo, ali, 3 tipos de tentações. Não se deve olhar para estes textos como crónicas, não são crónicas, não é alguém a descrever um acontecimento. São catequeses que se querem fazer sobre a vida de Jesus. Toda esta linguagem que temos aqui neste texto é uma linguagem própria de descrição de uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus. No Antigo Testamento, as teofanias, principalmente com Moisés e Abraão, os grandes profetas, as teofanias, essas manifestações de Deus, eram envolvidas sempre neste ambiente de nuvens, de monte alto, de muita luz. Portanto, as teofanias têm estes fenómenos extraordinários que, no fundo, são para destacar
a mensagem principal, que é isso que nós temos que tirar deste Evangelho. Portanto, não é uma crónica de um acontecimento que se terá passado na vida de Jesus, à volta com estes 3 discípulos. É uma catequese que o evangelista Lucas nos quer dar sobre a vida de Jesus. O que é que estava passando aqui? Estava-se passando que Jesus ia a caminho de Jerusalém. O que é que ele foi fazer para Jerusalém? Foi morrer. Ia morrer em Jerusalém. E lá de vez em quando Jesus foi dizendo aos apóstolos que ele ia para Jerusalém para morrer. Ele foi prevenindo os apóstolos nesse sentido, para não pensarem que iam para Jerusalém, porque eles tinham sempre a ideia de que iam para Jerusalém, e Jesus ia fazer uma guerra lá em Jerusalém, e ele ia vencer a guerra, e ia expulsar os romanos de Jerusalém, que estavam naquela altura dominando a Palestina, e ia expulsar os romanos, e Jesus ia ser o rei de Jerusalém, o rei de Israel, o rei dos judeus, mas o rei neste mundo físico, numa ideia que temos de reis para o mundo. Eles tinham essa ideia de Jesus. Jesus tinha outra ideia do Messias, de ser Messias, e foi alertando os discípulos nesse sentido. E isso foi criando ali um mal-estar, foi criando ali um ambiente pesado à volta dos discípulos, sabendo que Jesus estava com esta teimosia, eles deviam achar esta teimosia de que ia morrer em Jerusalém. Jesus sabia que o ambiente que se cercava fora dos discípulos era um ambiente de uma certa hostilidade. As pessoas, muita gente das autoridades, principalmente religiosas da altura, não gostavam das coisas que Jesus dizia. Ele incomodava demasiado. Incomodava. E, portanto, ele sabia que muita gente estava tramando a sua morte. O que realmente depois aconteceu. Os apóstolos estavam com muito medo, está aqui a imagem do medo, estavam com muita preocupação com isso, e então Jesus leva estes 3, que são os cabecilhas, vamos dizer que são os cabecilhas, Pedro, João e Tiago, e tem uma conversa muito íntima, muito profunda, muito intensa com eles, e tem este momento de, no fundo, é antecipar o último episódio da novela. Imagina-se uma novela, o ator principal e a atriz principal normalmente sofrem muito durante a novela. A gente clica agora, vai ao último episódio, vê como é que vai acabar, depois a gente vê a novela já com mais tranquilidade, sabendo que no fim eles vão vencer. Jesus, a transfiguração não é mais do que uma antecipação da ressurreição, ou seja, ele mostrou-lhes que a cruz e a morte não era o fim, era um meio. Era um meio para eles ficarem mais tranquilos. Que eles pensavam que acabando morto numa cruz seria um escândalo e seria uma derrota. E seria o fim? Seria um fim e uma derrota. E Jesus mostrou-lhes a transfiguração já é quase que um Jesus pós-mortem. Depois da morte, já ali glorioso, um Jesus glorioso, para tranquilizá-los. É curioso nós vermos a atitude de Pedro. Pedro é interessantíssimo na Bíblia, que tem coisas muito nossas, muito humanas. Para já, quando Moisés e Elias, este Moisés e Elias aqui não foram 2 figuras que apareceram. Moisés e Elias quer dizer a Bíblia. Moisés representa a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia. Elias representa os profetas, os 18 profetas da Bíblia. Portanto, estes 2, Jesus quis dizer aos apóstolos, se eles lessem a Bíblia com olhos de ler, já diziam que o que ia acontecer ao Messias. A Bíblia, toda ela, previa que o Messias ia ser assim. Quando Moisés e Elias falavam da morte de Jesus, que ia acontecer em Jerusalém, o que é que disse logo a seguir? Veio este pormenor. Pedro e os companheiros estavam caídos de sono, ou seja, não lhes convinha ouvir que Jesus ia morrer. Eles não queriam saber disso. Põe que adormeceram para o lado, caíram para o lado a dormir. Quando eles acordaram, quando os outros desapareceram e acabou aquela história de falar da morte, e apareceu já Jesus glorioso, eles já ficaram muito felizes. Ou seja, eles não queriam passar por sofrimento, queriam já ir à parte final. E o que é que Pedro diz? Que é celebérrimo esta frase de Jesus. Oh, Senhor, como é bom estar aqui. Vamos ficar por aqui. Ou seja, em vez de termos que passar por tudo ainda, vamos ficar já de vez, vamos diretos para ficar no fim. Vamos ficar aqui em cima. Tu já estás na glória, faz conta que já passaste por isso tudo e a gente não tem que descer deste monte e encarar a vida. É o caminho mais fácil. É o caminho. Vamos ficar de vez aqui já. Quando a gente está numa situação difícil, a gente gostava muito de um comando que a gente fizesse zapping para a frente, para ver como é que vai ser o fim daquela situação difícil. Não é? A gente gostava de ver, mas não é. A gente tem que passar pelas coisas. Porque elas é que nos fazem crescer. As coisas assim é que nos fazem crescer. Este momento alto, não esqueçamos que isto tudo aconteceu, Jesus estava em oração. Este momento, a oração,
não é para mudar Deus, não é para convencer Deus de nada. Quem é que neste momento tinha que ser convencido de alguma coisa? Eram os apóstolos, não era Deus. Jesus já sabia o que é que queria fazer e estava convencido disso. Não tinha problema nenhum, não estava sendo obrigado a nada, ele estava fazendo aquilo tudo livremente. Há uma frase de Jesus que às vezes até foi mal interpretada. Jesus diz assim: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. Portanto, ele não foi obrigado a nada. Ele fez aquilo de livre vontade. O livre-arbítrio e a liberdade é o maior dom que todos nós temos, e Jesus também o teve, em relação ao Pai e ao projeto do Pai. Portanto, Jesus estava convencido daquilo que ia acontecer e queria assumir aquilo. O Pai também corrobora isto, confirma isto tudo, dizendo: este é o meu filho muito amado, o meu eleito, escutai. Portanto, a gente está em sintonia. O Pai também está em sintonia com o Filho. Quem é que precisava ser convencido aqui de alguma coisa? Eram os apóstolos, não é? Eram os apóstolos. A oração é para convencer Deus de alguma coisa? Não, é para me convencer a mim. É para me convencer a mim. Nós na oração não vamos mudar Deus em nada, não vamos convencer Deus. Pedro, a determinada altura, queria mudar o projeto de Jesus. A primeira vez que Jesus disse: olha, que a gente vai para Jerusalém, mas vai morrer. Pedro chamou Jesus à parte e disse assim: isso não vai acontecer porque eu não vou permitir. Pedro disse isso. Estás a ver? E Jesus disse assim: sai-te da minha frente, Satanás. Tu queres agora desviar-me do caminho de Deus? Queres desviar-me do caminho de Deus? Ele tinha boa intenção, Pedro, mas a boa intenção não é suficiente, porque ele queria, de facto, ele queria mudar a vontade de Deus. Às vezes, na nossa oração, a gente corre este risco de querer mudar a vontade de Deus a nosso respeito. Quando a gente vai dizer seja o que for para fazer, a gente quer que ele mude a sua vontade em função da nossa vontade. Em função da nossa vontade. Pronto, a oração não é para moldar a vontade de Deus, não é para mudar Deus em nada, não é para convencer Deus de nada. A oração é para eu me convencer e para eu descobrir, quando eu estou em intimidade com Deus, é para descobrir o que é que Ele quer de mim. Quando eu converso com outra pessoa, eu vou saber o que é que ela quer, o que é que ela pretende, o que é que ela espera de mim, não é? A oração também é para isso. Eu, na oração, descubro que Ele é meu Pai, que Ele cuida de mim, que Ele não desiste de mim. E aí eu vou ter a força necessária para pôr em prática aquilo que me espera, aquilo que me espera. Jesus na oração, os momentos que ele teve de intimidade com o Pai, não era para convencer o Pai de nada, ele estava convencido, o Pai, e ele também estava. Era para ter a força para pôr em prática aquilo que ele já tinha assumido como seu. Ele já tinha assumido aquilo como seu. A gente não pede a Deus, que mude, seja o que for nas nossas vidas. Deus não está aí, não é para dar nem riqueza, nem saúde, nem fortuna. A oração que eu levo a Deus não é para me dar riqueza, nem saúde, nem fortuna, nem me resolver os problemas. A única coisa que Deus me dá é a luz para encarar tudo aquilo que a vida me vai trazer e para conseguir depois essas coisas, a riqueza, a saúde, a fortuna. Não é Deus que me vai dar. E se eu não as tenho, Deus não me as vai dar. E se eu estou numa situação, não é para isso. A oração nunca é para convencer Deus de nada. Os apóstolos tiveram muito essa tentação. Tentar desviar Jesus do seu projeto e da sua vontade. E isso, de facto, não era o melhor caminho. E Jesus mostrou que não era o melhor caminho, porque ele queria assumir a vontade do Pai. E isso foi a maior obsessão de Jesus. E a maior paixão de Jesus era cumprir a vontade do Pai. E depois é tão bonito neste texto a gente ver que aquilo que o Pai diz de Jesus também diz a cada um de nós: tu és meu filho. Tu és meu filho, portanto, tu és muito amado por mim. Nunca te esqueças disso. Uma pessoa, quando sabe que é amada, move montanhas. Move montanhas. A única missão da Igreja, o Papa diz isso tantas vezes, a única missão da Igreja é dizer às pessoas que elas são amadas por Deus. E basta isso. Isto é a minha maior força. Eu não preciso que Deus faça mais nada por mim. Só quero ter essa certeza, isto é que é a fé, que Ele me ama. E pronto, o resto eu vou fazer. Eu trato disso. Eu não preciso que Ele faça. Eu trato, eu faço. É só saber que Ele me ama, pronto. Isso é a maior força da pessoa. É a maior força. E o que Jesus quis dizer aos apóstolos era isso. O Pai está comigo. Não se preocupem que o Pai está comigo. Isto vai correr bem. Isto vai correr bem, não vai ser fácil, não é o caminho fácil que eu escolho, mas vai correr bem. Vocês acreditem no projeto do Pai. Vocês esperem para ver o que vai acontecer a seguir. Confiem nisto, confiem. Entreguem-se nas mãos de Deus. Mesmo que não estejam a ver bem a coisa, confiem. Nós temos que confiar. O Papa, aos jovens do México, disse: vocês pediram-me, porque ele teve
Ele foi tomando notas, até mesmo no encontro que teve com os jovens, foi tomando notas daquilo que eles estavam a dizer, que vários jovens de vários lugares do México foram dizendo situações difíceis que o México estava a viver, e depois há um jovem que diz, e todos terminavam mais ou menos assim, que era pedindo ao Papa uma palavra de esperança para eles. E o Papa disse assim: vocês pediram uma palavra de esperança, e aquela que eu tenho para vos dizer é esta, chama-se Jesus Cristo. Agarrem-se a Ele, e esta é a vossa força maior. Pronto, é isso. Agarrem-se a Ele, e esta será a vossa maior força. A vossa maior força. Eu não quero que Deus faça nada por mim. Eu quero é ter esta certeza, e tenho-a, que Ele me ama. O resto é comigo. O resto é connosco. Eu não tenho que resolver os meus problemas. Não tenho. E a oração não é para isso. Este subido ao monte de Jesus é para nos ensinar a orar. Para nos ensinar a orar. Não é Deus tem que saber o que é que quer. Eu é que tenho que saber o que é que Deus quer para mim. Isso é que é importante. E nós às vezes andamos à deriva, desviados disso, porque queremos convencer Deus das nossas vidas, como se Ele não soubesse. E nesta semana saiu um texto nas missas semanais que dizia assim: quando orardes, não sejais como os pagãos. Os pagãos, quando oram, dizem muitas palavras, achando que, por dizerem muitas palavras, Deus vai escutá-los. Vós, depois Jesus diz, vós não precisais dizer muitas palavras, porque Deus é Pai, bem sabe do que vós precisais, mesmo antes de vocês lhe pedirem. Deus já sabe. Eu não tenho que ir dizer a Deus o que é que está acontecendo na minha vida. Já sei o que é. Ele já sabe. A oração não é para isso. É para Ele me iluminar, para lidar com aquela situação. Não é para resolvê-la, nem para me livrar dela. É para me iluminar, para lidar com ela. Porque aquela situação é para mim, não é para mais ninguém. Tenho que lidar com ela. Magicamente ela não vai sair. Deus não faz magias de tirar situações difíceis das nossas vidas assim magicamente. Pedro queria isso, não é? Queria quentinhos já ali em cima. Vamos ficar por aqui. Não há quentinhos na vida. Não há só coisas boas na vida. Não há Páscoa sem Sexta-feira Santa. Não há Páscoa sem Sexta-feira Santa. Não há sempre o caminho mais fácil. Não para se chegar lá é preciso passar por tudo. Isso é importante, as pessoas perceberem. Nós percebermos isso. Nós todos, a começar por mim. Agora vamos à agenda. Recordo que o jantar de angariação de fundos para a festa de São Pedro será no dia 27 na escola aqui de Vila do Porto. As pessoas inscrevam-se. É promovido pela Comissão de Festas de São Pedro. Inscrevam-se nos lugares próprios para a inscrição e junto da Comissão. Recordo as missas no próximo fim de semana. Estamos nesta semana a ter as reuniões de catequistas. Nós temos as festas da primeira confissão das crianças do 3º ano para a semana e temos depois daqui a dias a festa do Pai, o dia do Pai no mês de março, dia 19, e estamos a preparar essas festas. Portanto, as reuniões acontecem esta semana já para preparar aquilo que é próprio para cada mês da catequese. Recordo que hoje ainda há Via Sacra na Matriz às 18 horas, às 18h30 haverá a missa e às 20 horas a reunião de catequistas para catequistas do aeroporto e da vila. Amanhã também há Via Sacra em São Espírito às 17h30, 18 horas missa e 18h30 a seguir à missa haverá a reunião de catequistas. Próximo sábado temos missa no aeroporto às 18 horas. Próximo domingo ainda, Padre Rui ainda não chegou da Romaria, as missas serão às 9 horas em São Pedro, seguida logo de catequese. Às 10 horas, missa na Matriz. Às 11 horas, missa em Almagreira. Às 12 horas, missa em Santa Bárbara. Catequese em Santa Bárbara será às 11 horas no próximo domingo. A missa será às 12, meio-dia. Às 13 horas, a missa será em Santo Espírito. Portanto, a catequese em Santo Espírito será ainda às 12 horas no próximo domingo. A missa é às 13, 1 da tarde. Recordo que no próximo domingo há também o reviver dos cursistas, o seu retiro quaresmal nos Anjos, das 9 às 5. Os cursistas devem levar, eles sabem qual, o livrinho das orações, chamado Guia do Peregrino. Devem levar isso e levar boa disposição. Algum pode, se quiser, pode levar a esferográfica, e o resto nós tratamos, o secretariado. Na próxima semana, então, começam as festas do perdão. As crianças, quando fazem a sua primeira comunhão, antigamente a gente, quando fazia a primeira comunhão, tinha que ser confessado na véspera para ficarem fresquinhos para tomar a primeira comunhão. Agora a Igreja, que vai também aprendendo com os tempos, percebe que cada sacramento é uma festa.
E nenhum precisa de nenhum sacramento para o outro. Eu não preciso confessar-me para comungar. A missa é uma festa e a gente nas festas participa. O que é que a missa implica participação? Comungar. Não tem que perguntar se confessemos ou não, é comungar, participar. Então para que é que serve a confissão? É para amolecer o nosso coração, para a gente aprender também a perdoar os outros, que é uma coisa muito difícil de se fazer. Portanto, a festa do perdão, a festa da confissão, é um sacramento também que as crianças recebem, essas crianças do 3º ano, não é para fazerem a sua primeira comunhão. É uma festa, faz parte da caminhada da catequese, elas aprenderem a relacionar-se com Deus também nesta atitude de pedir perdão das coisas menos boas, para também eles próprios, já naquelas idades com 8, 9 anos, irem aprendendo a ter um coração que sabe desculpar os outros, mas gostam de ser desculpados nas suas falhas, também saberem desculpar os outros. Portanto, as festas acontecem, a primeira comunhão ainda é na Páscoa, mas já estão a fazer agora porque não é para as pessoas perceberem que cada festa vale por si, não é para preparar a outra. Esta festa não é para preparar a outra, é uma festa. É a festa do perdão. Na segunda-feira será em Almagreira às 5 da tarde, antes da missa. Na terça-feira também em São Pedro às 5. Na quarta em Santa Bárbara às 5. Na quinta não há na Matriz. Matriz é no sábado. Na sexta-feira será em São Espírito às 5. As crianças do 3º ano da catequese. Um bom dia para todos nós e para todas nós. E tal como diz o nosso Papa, agarremo-nos nas mãos de Jesus, porque Ele é a nossa força maior para lidarmos com tudo aquilo que a vida nos traga. Bom dia. Bom dia, obrigada.